Bom, a gente então encerra a parte de eletrólise com a resolução dos exercícios de sala, ok? Eu vou, conforme eu havia dito para vocês, eu vou fazer alguns exercícios só, não vou fazer todos. Então vamos lá, vamos começar. Questão número 1, VUF, 01. A eletrólise é um processo espontâneo em que o cátion doa elétrons e o ânion recebe. Falso. É justamente o contrário. Na eletrólise, o cátion recebe elétron e reduz para NOx 0. Enquanto que o ânion oxida, liberando elétrons e virando 0. Né? Esses processos, eles são chamados de descargas. É a descarga do cátion no cátodo e a descarga do ânion no ânodo. Tá bom? 2. Para efetuar a eletrólise é necessário que haja íons livres, o que pode ser conseguido pela fusão da substância iônica ou pela dissociação no meio aquoso. Ok, né? Eletrólise em água ou ígnea. Na ordem de descarga de cátions, já na frase 4, na ordem de descarga de cátions, o H+, ele possui prioridade entre os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Isso é verdade, né? Na escala de prioridade, eu tenho 1A, 2A e alumínio. Esses cátions têm menor prioridade que o H+. E os que têm maior prioridade são cátions como cobre, prata, os metais mais nobres, o ouro, tá? Então a prioridade ela cresce assim. Por que é importante você ter essa visualização, gente? Porque tem certos metais que você não consegue obter em água. Você não consegue obter sódio na água, você não consegue obter cálcio na água, você não consegue obter alumínio na água, por causa do H+, tá? Beleza? Então, na ordem de descarga de cátion, H+ possui maior prioridade, já que estes últimos possuem potencial de oxidação negativo. Então, tem só um problema nessa frase, né? Esses metais, os últimos, que são esses daqui, ó, eles têm potencial de redução negativo. Por isso que eles não gostam de reduzir. Esse é o problema da frase. Quando ele fala, já que estes últimos possuem potencial de oxidação positivo. Não, dá para considerar, né? Porque se ele tem potencial de oxidação positivo, ele tem de redução negativo. Tá, tudo bem, faz sentido. Não tá errado não, gente. Eu que estava errado. Tá? Ele gosta de oxidar, mas não gosta de reduzir. Item 8. Qualquer coisa me chama, tá? Se não entendeu com clareza, me chama aqui. 8. A eletrólise pode ser usada para produzir metais com grande pureza na ordem de 99,9%. Sim, a gente mostrou como exemplo o processo da recuperação do cobre. Tá? A história lá da lama nódica. E 16. A galvanização
é uma técnica que consiste em dar revestimento metálico a uma determinada peça, colocando-a como cátodo polo negativo em um circuito de eletrólise. Para mim tá certa. Você pega o eletrodo, conecta ele no polo negativo da bateria, certo? Essa bateria vai mandar elétron para cá. Esse elétron vai atrair o cátion. Portanto, isso aqui se chama cátodo. Tudo bem? A galvanização é uma técnica que consiste em dar revestimento metálico a uma determinada peça, colocando-a como cátodo, polo negativo, no circuito de uma eletrólise. Ok, verdadeiro. Tudo bem? Tranquilo, gente? Podem tirar print? Enquanto eu arrumo minha orelha aqui. Beleza. Questão 2. Questão difícil. A figura abaixo apresenta uma cela eletrolítica contendo uma solução de NaCl de concentração 0,01 mol por litro. Tem uma fonte externa, que é a bateria. E aí você já percebe o seguinte, ó. Vamos dar um zoom aqui. Olha quem está ligado na placa positiva. O ferro. Um pedaço de ferro. Tá? Olha quem está ligado numa placa negativa. Grafite. Grafite não reage. É muito importante que neste momento você saiba exatamente o que está acontecendo em cada placa. Como a placa de grafite está ligada no polo negativo da pilha, tá vendo aqui, ó? Então, a placa de grafite, ela vai receber elétron. Então, você tem a bateria. A bateria tem um polo negativo e um polo positivo. O polo negativo, ele está conectado com grafite. Então, ele vai receber elétron da bateria. A parte positiva da bateria está conectada numa placa de ferro. Que é o metal que corrói fácil. Essa placa, a bateria vai puxar elétron dela. E aqui dentro eu tenho Na+, eu tenho Cl-, eu tenho água, tá? Então, aqui tem o H+ da água, tem o OH- da água, tá? Beleza? O que eu posso atrair para o cátodo? O que eu posso atrair para o cátodo? O cátodo é essa placa aqui, ó. Pode ser o H+, pode ser água. Perdão. Tá? Beleza? E aqui é o ânodo. Beleza? É mais ou menos isso aqui a situação. Agora, vamos ler as frases para ver o que a gente julga aqui. 1. O cátodo é o grafite e o ânodo é o ferro. Ok. Ok. 2. Uma reação no cátodo possível é essa que você está vendo aí. Olha, parece que sim. Como é que eu posso perceber? Ó? A água
está recebendo elétron, então ela pode reduzir, e quando ela reduz, ela vira H2, ó. H2. Nossa, professor, mas eu tenho que decorar essa reação? Não, não. Ela é possível. Basta você perceber que nessa reação, o H+, ó, aqui tem um H+, tá vendo? Ó? Ele tá virando H0, ele tá reduzindo, tá? Beleza? Então é verdadeira. Qual seria uma outra reação possível? Qual seria uma outra reação possível, gente? Sabe quem que pode reagir? O H+. Isso, ó, estão falando assim, a água é um dos candidatos a reduzir. Sim. O outro candidato é o H+. O H+, se ele reduzir, ele recebe elétron e vira H2. O único que não vai reduzir, gente, é o Na+. Esse não reduz. Esse não reduz. Por causa da prioridade, né? O Na+ é da família 1A. Tá bom? Então, beleza. Então, a frase 2 está ok. A frase 4. Gente, o pH vai diminuir porque eu formo HCl? Não. Gente, o pH vai aumentar. Sabe por quê? Porque eu vou estar consumindo H+ no cátodo. A gente não acabou de escrever que uma possibilidade é o H+ virar H2? Ou então, olha para isso. Gente, olha o que essa reação produz quando ela acontece. Ela produz OH-. Então, se tem uma coisa que vai acontecer aqui, é o pH subir e não diminuir. Isso aqui vai começar a produzir ali dentro, ó. Vai sobrar OH-, ó. Isso aqui. O meio fica básico. Isso aqui é consumido, ó. Tá? E o meio fica básico. Então a 4 tá falsa. Tá. C, 8. Frase 8. No eletrodo de grafite, ocorre redução. Ok, verdade. É ali que está acontecendo a redução. Redução. Tá? E aí a última frase. No eletrodo de ferro, pode-se observar a reação do ferro corroendo? Pode. Pior é que pode. Como o ferro não é um metal muito nobre, ele vai oxidar e virar ferro 2. Isso pode acontecer também, tá? Beleza? Por isso que a gente fala que na eletrólise, principalmente na eletrólise na água, não é bom usar metal de eletrodo, principalmente no ânodo. Porque esse metal tende a corroer. Ele está conectado numa pilha. Então, por isso que o ideal é usar eletrodo de grafite. A não ser que ele queira corroer esse ferro. Sei lá, ele quer deixar o ferro na solução aquosa, então ele oxida o ferro. Tá? Tudo bem, gente? Faz sentido? Então, eu vou considerar como verdadeira essa frase. Daí é da questão 2. Beleza? Vamos para a próxima? Próxima.
Isso aqui é uma questão muito clássica. Já caiu em vários vestibulares, de jeitinhos diferentes, tá? No Enem já caiu. Tem até uma do Enem aqui, que daqui a pouco a gente vai fazer ela, não sei se vai dar tempo de fazer, mas depois eu mando para vocês gravada, tá? Eu vou mandar uma aula com mais exercícios enviados. Olha o que ele fala na questão. O processo de eletrólise pode ser empregado para tratar um paciente com câncer no pulmão. Ó que doido. A terapia consiste na colocação de eletrodos no tecido a ser tratado e, a seguir, aplica-se uma corrente elétrica, originando-se um processo de oxirredução. O processo de eletrólise gera produtos como cloro e OH-, que atacam e destroem células doentes que estão nas regiões próximas ao eletrodo. Olha que doido, mano. Você gera uma substância química dentro, você coloca o eletrodo no tumor, liga a corrente elétrica, ali vai produzir cloro, o cloro é bactericida, é tóxico, ele mata a célula. Utilizando eletrodos de platina, que são inertes, olha o que acontece. Então, ó, uma reação que acontece, a água recebe elétron e vira H2. Eita, isso aqui está acontecendo no cátodo. É uma redução. Então, no cátodo, eu estou liberando H2 e estou produzindo OH-. Agora, no ânodo, o cloro negativo está oxidando, está aumentando o NOx e perdendo elétron. Então, o cloro é liberado no ânodo. Tá? Frases. 1. No ânodo ocorre liberação de cloro. Faz sentido. No ânodo ocorre liberação de cloro. Peraí, que estão perguntando um negócio aqui, professor. Não é OH-? OH- é no cátodo. No cátodo é OH-. No ânodo é cloro. Porque, ó, o cátodo, não sei se é essa a tua pergunta, na verdade. O que é o 2? Ah, 2, entendi, tá. Esqueci de colocar um 2. Aqui. Obrigado. Tá. Então, ok, é verdade, a frase 1. Frase 2. O meio fica básico perto do cátodo? Sim, porque perto do cátodo eu produzo OH-, ó. Meio básico. Perto do cátodo, que está produzindo OH-. Isso, liberação de OH-, perfeito. Tá? Tem o pessoal escrevendo aqui. Frase 3. A água oxida no cátodo? Não, ela reduz no cátodo. Ela reduz. Então, frases 1 e 2, alternativa D de dado. Tá? D de dado. Questão número 4. 4. Questão 4, também é uma questão que usa uma reação muito famosa, que é a eletrólise da bauxita. Também já caiu no Enem, já caiu em vários vestibulares, é super, super conhecido. É aquele tipo que eu falei, ó, gente, na aula você precisa conhecer. O alumínio é produzido pela eletrólise do óxido de alumínio, obtido pelo processamento da bauxita.
A equação é... Aqui. Tudo bem? Gente, supondo que você não saiba que isso é uma eletrólise, o que a gente sabe que está acontecendo? Ó, 2Al2O3, aqui o alumínio é mais 3, e o oxigênio é menos 2. Isso aqui vai virar 4Al, alumínio 0, mais 3O2. Oxigênio, 0. Ó, oxigênio oxidando, mano. Alumínio reduzindo. Cara, isso é muito estranho. Metal ganhando elétron de ametal tá com cara de eletrólise. Percebe como dá para você desconfiar, mesmo que o exercício não fale que é uma eletrólise? Se o alumínio está reduzindo, isso aqui acontece no cátodo. Se o oxigênio está oxidando, isso acontece no ânodo. Entenderam? Vamos ver? A. O2 formado no cátodo? Não. B. Alumínio oxidado? Não. Alumínio reduzido. C. Estado de oxidação do alumínio no Al2O3 é mais 2? Não. D. Alumínio reduzido? É essa. É essa. E a E está falsa, porque o estado de oxidação do oxigênio vale menos 2. Aqui ele trocou os sinais, né? Ó. Trocou sinal, carga, enfim, uma zona. Tá bom? Então a resposta é D de dado. D de dado. Cara, essa questão é uma pergunta conveniente. Ela é uma questão fácil ou difícil? Mano, ela é uma questão bem foda. Bem foda, porque você tem que saber todo o processo de eletrólise. Todo o processo de eletrólise. Né? Você até, por exemplo, se você manja NOx, você consegue perceber, por exemplo, que o alumínio foi reduzido. Né? Mas, por exemplo, quando ele fala, puta, o oxigênio é formado no cátodo, o alumínio é formado não sei aonde. Então, esse tipo de coisa exige que você conheça. Eu costumo falar para os alunos assim, é opinião minha, eu não acho que tenha nenhuma questão de eletrólise fácil. Nenhuma. Vocês viram que todas as questões que a gente fez até aqui são bem difíceis. Então, eu diria que ela é fácil se você comparar, por exemplo, com as outras, com as que a gente fez agora. Tá? Eu diria até que, assim, com uma certa boa vontade, a gente poderia dizer que dá para resolver a questão sem saber eletrólise. Por quê? Porque as outras alternativas, elas são escritas de uma forma muito rápida de analisar. Né? Se você souber o que é redução, por exemplo, oxigênio formado no cátodo, talvez essa seja a única frase que você precisaria manjar a eletrólise mesmo. Por quê? O oxigênio ele é formado por oxidação. Então ele é formado no ânodo. Então você precisaria saber isso. Agora, de resto mesmo, não tem tanta eletrólise. Tá? Vamos lá, então. Gente, eu vou pedir para nós pularmos a questão 5, que eu não estou com saco de fazer questão de somatória de novo. Tá? Pular a 6, a 7. Nós vamos para a questão. Aliás, pula 6. Eu quero fazer uma de conta. Vou fazer uma de conta. Aqui, ó. Peraí, deixa eu achar ela aqui. Aqui. Ah, não, tá para cá. Aqui. Aqui é uma questão ao tamanho da criança. Vamos ler aqui. Opa, perdão. Uma prática de laboratório de química envolvendo eletrólise com eletrodos ativos
Ou seja, o eletrodo pode corroer conforme a descrição experimental. Eu peguei um becker de 100 ml, coloquei 50 ml de sulfato de cobre na concentração 1 mol por litro. Os eletrodos são uma barra de cobre e um prego de ferro. Ligue com auxílio de uma fonte externa numa corrente de 3 amperes. A fonte tem capacidade para efetuar perfeitamente o processo de eletrólise. Olha agora, o prego deve ser ligado no polo negativo da fonte. Aqui, depois eu dou um zoom aqui. E o cobre do lado positivo. Mergulhe durante 16 minutos e 5 segundos. E observe. Ele deu uns negócios aqui. Vamos ler? Então vai, agora sim uma questão difícil. Quem vai corroer? Vamos ver se vocês estão ligados no Paranauê. Quem vai corroer? Isso. O cobre. O cobre vai corroer. Tá? Porque ele está ligado, ó, de onde a bateria está puxando elétron. O ferro não vai acontecer nada com ele. Na verdade, não com ele. Ele não vai corroer. Eu acho que o cobre vai corroer daqui e grudar no ferro. Porque o ferro ele está recebendo elétron, ó. Então eu estou achando que o cobre vai grudar daqui, vai corroer. Na verdade, vai acontecer o seguinte, né? Sai um cobre daqui, pá, e gruda um aqui, plá. Sai um daqui, plá, e gruda outro daqui. Porque já tinha cobre aqui dentro, né? Ó, tem 1 mol por litro. Tem cobre pra caramba aqui. Tá? Vamos ver o que ele fala. Deixa eu dar um zoom aqui. Na superfície do prego ocorreu deposição de cobre. Sim. Sim. Aqui, ó. O cobre vai grudar aqui. Vai fazer isso aqui, ó. Frase 1. Cobre 2. Aquoso. Recebe 2 elétrons e vira cobre sólido. Durante o processo, a barra de cobre se oxida. Então, a 1 é verdadeira, né? 2, verdade. Sabe por que é verdade? Porque ela é o ânodo. Ela é o ânodo da minha eletrólise. A quantidade de cobre que grudou na superfície foi de 2,45. Eu vou pular essa frase. Vamos julgar as outras que são mais rápidas. Tá? E depois a gente volta nela. Deixa a 3 em stand-by. A 4. A semi-reação que acontece no cátodo é cobre 2 reduzindo? Sim. 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 Então, até agora, a 1, a 2 e a 4 estão certas. Olha como o cara é cretino. Olha como os caras são cretino. Ele sabe que vai ter aluno que vai pular essa frase e vai julgar as outras. Agora, a gente está entre duas alternativas, a A e a D. Ou é 1, 2 e 4, ou é 1, 2, 3 e 4. A gente vai ser obrigado a ler a frase 3. A fazer ela, tá? Por que a frase 5 está errada, gente? Alguém me arriscaria? Por que a frase do A5, perdão, está errada?
não tem equação global, porque exato, não tem equação global. O ferro não está nem reduzindo, nem oxidando, não está acontecendo nada com o ferro. Nem tem ferro 2 lá dentro. Não tem ferro 2, gente. O ferro que está na placa é zero. É zero. Sacaram? Então, por isso que está falsa 5. Então, a gente vai ter que forçar mesmo, não vai ter jeito. Vamos lá. Eu preciso achar quanto de carga andou. Então, ó, a corrente é carga sobre tempo. Portanto, a carga que eu usei é corrente vezes tempo. Ele fala que a corrente é de 3 amperes e o tempo 16 minutos e 5 segundos. Gente, 16 minutos vezes 60 dá 960. Dá 965 segundos. Tá? Essa vai ser a carga. Vai dar 965 vezes 3. Dá 2.895 coulombs. Tá? Vamos descobrir quanto de elétron eu usei para ter essa carga toda lá dentro. 1 mol de elétron possui 96.500 coulombs. Quantos mols de elétrons são 2.895? Tá bom? Vai dar 0,03 mol. De elétron. Tá bom? Bom, com essa quantidade de elétron, vamos ver quanto que eu consigo usar de cobre. Ó, olha para a reação. Estequiometria. Gente, 2 mols de elétrons reduzem 1 de cobre. Só que no cobre eu vou escrever 63,5. Que é 1 mol. Se 2 mols de elétrons, né, reduzem 1 de cobre, 3,10 a menos 2, M. Tudo bem? Vai ficar 3,10 a menos 2 vezes 63,5 dividido por 2. Deu aproximadamente 0,95. De cobre. E é um tipo de questão, né, que esse tipo de cálculo, que não dá nem para você tentar chutar, não dá, os números são muito truncados, né? Então, não tem como. Tudo bem? Então, a frase 4 tá falsa. 4 não, desculpa, a frase 3. A frase 3 está falsa. 3? É, a 3 está falsa. Então, as verdadeiras são 1, 2 e 4, que nos dá, então, a alternativa A, né? A. Não, é A. Tá bom? Tudo bem? Acho que eu vou parar por aqui, gente. Tô cansado, tô super cansado. Imagino que vocês também devam estar. Acho que se a gente tentar forçar um pouquinho daqui para frente, vai não dar mais. Então eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, senão a gente pode ir fechando aqui a bagaça.